Boa noite, irmãos. Agora sim, voltando aqui, porque nós tivemos problemas com o som na nossa live agora há pouco, tá? Dando boa noite a todos aqui para um bate-papo sobre Israel e o fim dos tempos, tá? Os ataques recentes a Israel do grupo Hamas, tá? Que luta pela liberdade palestina, ou pelo Estado palestino, né? E nós voltamos aqui para fazer um bate-papo sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, tá? Uma boa noite a todos. Agora eu creio que o som tá legal e nós vamos falar um pouquinho daquele conflito que já dura décadas, né? Para não falar décadas, estou falando décadas por causa do Estado de Israel em 1948, né? Mas o ódio é até um pouco anterior a isso, né? Entre esses povos, tá? A história bíblica vai nos mostrar isso. Bom, muitas pessoas já têm se posicionado, ok? De várias escolas de interpretação escatológicas. E eu sempre disse a vocês que quando nós falamos de escatologia, nós falamos, tá, sobre escolas de interpretação. E eu respeito todas, e é claro que nós estamos aqui para debater sobre isso. Porque nós falaríamos da historicista, da idealista, da futurista, da preterista, tá? A ideia aqui também não é falar sobre mid, pós ou pré, né? Tribulacionismo e o pré-ira, mas nós estamos aqui para falar sobre o acontecimento lá. Primeiro que há a disputa de terra, né? Que já dura muito tempo, por causa de um pedacinho de terra lá entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, tá? E aquela faixa, né, a faixa de Gaza, todo aquele território, realmente sempre foi palco de um conflito muito grande entre Israel e os palestinos, né? Israel hoje, vocês sabem que é palco, por que não dizer palco das religiões do mundo, centro da religião mundial, porque dentro de Israel nós temos a Igreja da Natividade, o cristianismo lá dentro, né? Nós temos os muçulmanos com a mesquita de El-Aqsa, né? Nós temos o Domo da Rocha, né? A cúpula dourada, lá dentro de Jerusalém. Nós temos, né, muitas religiões ali dentro de Jerusalém. As principais estão ali dentro, tá? E o judaísmo, é claro, através do Muro das Lamentações. Bom, em primeiro lugar, irmãos, eu não estou torcendo para Israel fazer um massacre contra os palestinos, porque isso não é um comportamento cristão. Nenhum cristão, tá, que preze vai torcer para que Israel massacre os palestinos, tá? Não é o nosso comportamento. Então, nós temos que orar tanto por Israel quanto pelos palestinos, por quê? O grupo Hamas usa, tá, as pessoas como escudo para serem massacradas e sensibilizarem a mídia contra Israel. Isso é uma tática de muito tempo. Israel, é claro, está bem amparado, porque sempre teve o apoio dos Estados Unidos, está melhor amparado belicamente. Israel está mais preparado para uma batalha, né? Poderia enfrentar tranquilamente aqueles países ali do Oriente Médio sem problema nenhum. E nós temos, tá, Israel com o Domo da Rocha, né, com a cúpula dourada. Nós temos ali, como eu disse, o Muro das Lamentações. Nós temos ali onde seria o palco do terceiro templo. Nós temos ali a história da religião emanando daquele local. Então sempre foi um palco de muito ódio e, incrivelmente, né, onde as religiões ali deveriam emanar o amor, é um palco de uma guerra acirrada de muito tempo. Israel protege o seu povo, tá? Um domo de ferro, da quais os mísseis, né, do Hamas acabam sendo interceptados no ar, mas mesmo assim acaba ferindo muitas pessoas. E fato é que nessa guerra muita gente vai ser ferida, vai ser massacrada. E esse ataque do Hamas recente é um dos maiores ataques
tá? Desde os últimos anos, porque aparentemente o conflito parecia estar em paz, mas todos sabem que estava apenas dormente, né? Um caso de ódio dormente, apenas esperando uma faísca que se deu, né? Por causa da questão exatamente da religião, ok? Por causa do conflito religioso. Então hoje muitas pessoas estão me perguntando, pastor, é a vinda do anticristo? O anticristo agora vai aparecer para fazer a falsa paz? Então, para aqueles que interpretam, tá, o dispensacionalismo, tá, dentro da dispensação, a separação entre Israel e igreja, tá, que interpretam que a última semana de Daniel, capítulo 9, 24 ao 27, e a última semana seria estritamente a Israel, quem interpreta assim, também interpreta que o Messias desejado de Israel não será o nosso Senhor Jesus Cristo, que já veio, mas será o anticristo que virá para enganar numa falsa paz. Essa é a interpretação da maioria dos dispensacionalistas. E vale lembrar aqui que essa questão do dispensacionalismo tem muitas facetas, ok? Muitas facetas. O dispensacionalismo foi criado pelo pentecostalismo, não foi, tá? John Nelson Darby não era pentecostal, era calvinista, ok? E temos muitas visões dispensacionalistas antes do nascimento da igreja pentecostal. Então estude mais antes de acusar os irmãos pentecostais sobre o dispensacionalismo, tá? E sobre o pré-milenismo histórico que foi defendido pelos pais da igreja. Tá? Muitos pais da igreja defenderam o pré-milenismo, tá? Dentro de suas teses de escatologia. Entre eles, Tertuliano, discípulo direto de nada mais, nada menos do que o apóstolo João. Então, sobre o conflito lá, estão brigando por aquela faixa até hoje, tá? Mas o ódio é muito mais do que terra, né? Ali inclui-se o ódio religioso. E como eu disse aos irmãos, o posicionamento cristão, estou vendo muitos cristãos comemorando essa batalha. Israel, quando vai lá e consegue com êxito, né? Retalhar e atacar os palestinos. Nós não temos que comemorar guerra nenhuma como cristão. Nós temos que orar para que pessoas não sejam vitimadas por isso, para que Deus tenha misericórdia. Essa é a nossa oração. E não desejar que Israel esmague os palestinos, tá? O conflito lá vem de muito antes de 1948, ok? Aquele conflito vem de muito antes. E tá aí a Miriam Cavalcante. Nossa, pastor, quem foi os palestinos, né? Na época de Jesus, né? Esse grupo, né, os palestinos, nada mais são, minha querida irmã Miriam, do que irmãos, né? Pode-se dizer irmãos de Israel, ok? Isso vem de muito tempo, de descendência desde Agar, tá? Desde Agar, e depois de Agar nós vamos ter Ismael, e depois nós temos a história que se segue, não só isso, né? Também os edomitas, ok, que vão aparecer, e outros povos ali, que é uma história bem longa, né? Mas são co-irmãos ali de Israel, tá? E é claro que a gente teria que falar um pouco da história mais longa, das diáspora, que quando Israel saiu da terra, eles ficaram de fato cuidando lá da terra. Tem dentro da história a defesa contra inimigos, isso é legítimo, a gente não pode falar que não teve. Mas fato é que desde que Israel foi declarado Estado em 1948, né, pelas Nações Unidas, e as divisões de terras, né, que acabaram acontecendo, os palestinos reclamam que houve um favorecimento a Israel muito grande e que eles ficaram com uma faixa pequena, e a guerra é inevitável por causa disso. A questão ali é territorial mesmo. Também o ódio religioso, porque nós estamos falando de Israel em Jerusalém com o Muro das Lamentações, ok? Nós estamos falando da Mesquita de El-Aqsa, nós estamos falando da Cúpula Dourada, do Domo da Rocha, nós estamos falando da Igreja da Natividade, tá? Na outra live eu ia conseguir colocar os mapas para vocês verem, que é tudo pertinho ali. Ou seja, o palco das religiões inflamado ali, é tudo pertinho ali um do outro.
e eles acabam, né, quando eu tive a oportunidade, o privilégio de estar lá no Domo da Rocha, né, e nós também fomos até a mesquita de El-Aqsa, e nós vimos ali tudo muito próximo, tá? Muito próximo. E ali aflora a religião e também aonde há muita religiosidade, vocês sabem também que há muito ódio inflamado. As pessoas vão morrer, as pessoas vão dar a vida por suas religiões, né? A gente vê isso em placa de igreja, gente. A gente vê isso em denominação. Vocês imaginam isso lá, né? Onde é um palco milenar de história, de religião, de muita tradição. Então é um ódio terrível, né? Eu estando lá, eu vi, presenciei cenas tristes, né? Cenas tristes mesmo. Eu também estive lá do lado palestino, também andei lá do lado palestino, e um povo muito caloroso, um povo amoroso, diga-se de passagem, né? Quando a gente entrou ali dentro de Belém, no Muro da Separação, e depois fomos para a Jordânia mais tarde, e a gente viu o calor, né? Parece até brasileiros, né? Parecem até brasileiros, com a receptividade. Agora, fica claro que a questão deles ali é algo que Nações Unidas nenhuma vai controlar, que o ódio vai ser difícil ser controlado pelas Nações Unidas, mas é certo que, pastor, o anticristo aparece agora, como eu disse para os irmãos, é precipitação a gente posicionar que o anticristo vai aparecer agora, ok? Da minha parte, eu acredito que é uma precipitação muito grande. A igreja tem que ficar atenta, irmãos. Nós temos que partir do princípio seguinte: a igreja crê na vinda de Jesus não com medo do anticristo. A igreja crê na vinda de Jesus porque ama a Cristo. Então me parece que todo o conflito, né, que tem em Israel, os cristãos começam: ah, meu Deus, Jesus vai vir, parece que dá um despertar. Tomemos cuidado também com isso. Por quê? A vinda de Jesus é algo primordial da igreja. Infelizmente foi tirado dos púlpitos, das pregações, né? Hoje só se prega mensagem motivacional, só se prega essas besteiras do coach gospel, né? Vida motivacional, vida financeira, vida sentimental e blá blá blá. E não se prega doutrina em cima dos púlpitos, né? Não se prega mais crucificação, não se prega mais ressurreição, não se prega mais vinda, parousia, né? Epifaneia, harpazo, a manifestação, né? O arrebatamento, a vinda de Jesus, não se prega mais. E por isso nós temos crentes que toda vez que vê um fenômeno desse, acabam ficando alarmados, né? Então meu coração não está alarmado, porque Israel está lá sob ataque. Eu oro por Israel, amo Israel, e estou orando pelos palestinos também. Mas a vinda de Jesus no meu coração é em todo o tempo. A vinda de Jesus para a igreja é em todo o tempo. Agora, como eu disse aos irmãos, sobre as escolas de interpretação escatológica, que nós temos pelo menos 4, e eu já tinha dito no vídeo anterior, né, sobre a historicista, a idealista, a preterista, a futurista, né? E essas escolas têm suas visões, tá? Por exemplo, eu já vi teólogo milenista posicionando recentemente no Facebook, que está muito tranquilo, que ali é um evento cíclico, né? Como eles acreditam, que não tem nada a ver com vinda do anticristo ou vinda de Jesus, não tem nada a ver, e acabam... Eu vi o posicionamento assim agora há pouco, respeito, né? Também já vi posicionamentos de mestres de escatologia afirmando que Israel é a figueira, é o relógio escatológico, e que é para ficarmos de olho sim, porque se acontecer, mas vamos lá, se a gente ver a falsa paz, porque o pré-tribulacionista vai acreditar no quê? Vai acreditar que a igreja, ela vai antes disso tudo, né? Para o pré, ele vai acreditar que a igreja não passa pela grande tribulação em nenhum aspecto, né? Os 7 anos são só para Israel e acabou, e a igreja vai embora e pronto. Então não vai ver acordo de paz, porque para o pré, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, abertura do selo, é a falsa paz do anticristo. E segundo o pré, a partir do capítulo de número 4, ele não está mais aqui. Então, tranquilo para o pré não vai ver. Para o mid, né?
haverá a manifestação do anticristo, através de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, eles defendem que verão sim a manifestação do anticristo. Tá? Para o pós, vai ver tudinho e vai até o final. Então são interpretações escatológicas, mas acima dessas interpretações, nosso coração tem que estar pronto para a vinda de Jesus. Temos que orar por Israel, orar pelos palestinos, mas nós temos que crer na vinda de Jesus independente disso, né? Como diz aí o pastor Kleber de Stefano, da cidade de Araras, da ICPI. Nossa esperança é a vinda de Cristo. Só tem medo dessa volta quem está em dívida, né? Ou seja, eu estou vendo muitos cristãos realmente alarmados, né? Desesperados, batendo cabeça de um lado para o outro. Meu Deus, e agora? O que vai ser, irmãos? A vinda de Jesus é certa. Isso seja presbiteriano, seja batista, seja assembleano, Deus é amor, chama divina, Brasil para Cristo, amor de Deus, e CPI, quadrangular, e não importa. A vinda de Jesus é coisa certa. Agora, quando ele vai vir é que é a discussão escatológica, né? Se ele vem antes, se ele vem no meio ou se ele vem depois. Agora, irmãos, eu repito aqui com o coração, de todo o coração falando para vocês. Nós não temos que torcer para Israel esmagar os palestinos. Isso não é um pensamento cristão, irmãos. Eu estou orando tanto por Israel, que eu amo, quanto eu estou orando também pelos palestinos. Tá? Nós temos que orar por aquelas famílias também. Esse ódio todo causado, eu creio que terá fim. O reino de Cristo, tá? Porque eu sou pré-milenista, ok? Eu não creio no milênio alegórico, eu creio no milênio literal, como muitos pais da igreja acreditavam, pelo menos 10 defensores do pré-milenismo, tá? E eu ouvi alguém dizer recentemente que os pais da igreja estavam equivocados. Se Tertuliano, que foi discípulo de João, estava equivocado, imagina o pessoal da escatologia moderna. Lembrando, irmãos, que a escatologia é uma doutrina tão complexa que ela não passou por um tratado na Reforma e nem na pré-reforma. Os reformadores estavam preocupados em defender cristologia, né? Nós tivemos a preocupação da igreja nos concílios sobre a questão do canon, nós tivemos as preocupações da igreja sobre soteriologia, nós tivemos o Sino de Dort, o embate no Sino de Dort, nós tivemos outras preocupações. Tanto que o próprio Calvino, ele mesmo nem opinou muito sobre escatologia, e nós não temos muito material a não ser dos pais da igreja, porque a escatologia começa a desenvolver mesmo a partir do século XVIII, XIX, que os estudos começam a ficar mais aprofundados. Agora, quem diz que o dispensacionalismo é coisa de pentecostal não estudou escatologia direito, né? Não sabe nem o que está falando. O dispensacionalismo vem de calvinistas, tá? De John Nelson Darby, que era calvinista, e não tem registro nenhum verídico de que Margaret MacDonald e ele estivessem juntos para colocarem na Bíblia Scofield, nas notas de rodapé, o sonho dela, tá? Não. O que foi colocado na Bíblia Scofield foi a interpretação dele, dispensacionalista, sobre o Apocalipse, sobre o fim das coisas, e nada do sonho de Margaret MacDonald, que, se prestar atenção no sonho, tá mais para pós do que para pré. Então, às vezes a gente vê espantalhos aí no Facebook, tá? A gente vê o pessoal comentando aí, mas sem saber o que tá falando. Vamos lá. Pastor Kleber, quem quiser ficar aqui, que fique. Eu vou embora antes, eu sou pré. Você é pré, né, Rabi? Você é pré, o pastor Kleber é pré e é arminiano ferrenho, né? Ferrenho, eu estou sendo irônico. Fabiano Campestrini, é preciso pregar mais sobre parousia, porque a promessa foi feita por Cristo. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso mesmo, meu querido Fabiano, da cidade de Itapira, da ICPI, a vinda de Jesus precisa ser pregada. Mas como é que vão pregar se nem estuda mais isso? As mensagens hoje são tudo motivacionais, pré-dirigidas para um determinado grupo, para arrecadar dinheiro, né? Então, como é que vão pregar a vinda de Jesus se é um tipo de mensagem que não desperta interesse, né? É um tipo de mensagem que não arrecada. Então, não é uma mensagem, né? Você vê as igrejas fazendo temas e temas e temas sobre a vinda de Jesus.
um despertar, né? Que era a mensagem dos apóstolos. Você pega Paulo nas cartas em Tessalônica, quase sempre termina falando sobre a vinda. Você pega a epístola de Pedro, ele vai falar sobre a vinda. Você pega Judas, vai falar sobre a vinda, né? Ou seja, havia um fervor no coração dos apóstolos pela vinda. E agora o que a gente vê, irmãos, misericórdia. Elton Almeida, né? Aguardo com viva esperança Cristo, sendo pré ou pós, exatamente, né? E sendo pré, sendo pós, ou sendo mid, irmão, que são conceitos, e aqui vale uma lição para nós, né? O pau tá quebrando lá, a guerra tá feia lá por ódio religioso, irmãos. Olha o que o pastor vai falar aqui. Quem matou Jesus foi religioso, não foi bandido, tá? Quem matou Jesus foi religioso, não foi bandido. Esse dia eu falava até com um pastor, né? Porque agora em algumas igrejas tem que apresentar atestado de antecedente criminal para ser ministro. Tudo bem, uma preservação, mas nós não cremos mais na força do evangelho que transforma, né? E quem mais fez maldade na Bíblia foi religioso. Religioso que matou Jesus, tá? E um ladrão lá na cruz foi defender ele, só para falar de passagem. Então, a religião traz ódio terrível, tá? A gente vê instituições, irmãos, em placa de igreja, né? Se você muda de uma igreja, a pessoa nunca mais nem vai te cumprimentar mais. Se as pessoas defendem aqui denominação no Brasil, você imagina o que é isso lá, um palco histórico, um palco cheio de tradição, a coisa lá realmente aflora na pele a religião, a questão do islamismo, tá? Dos muçulmanos, tá? E a questão do cristianismo lá dentro, e vamos lá, hein? Ah, mas os cristãos são santinhos. Vai ver um pouquinho das cruzadas, tá? Vai assistir um pouquinho, vai ler a história. Os cristãos andaram matando também, mataram muito, viu, gente? Não mataram pouco, não. Então, só os muçulmanos que matam? Não. O cristianismo também andou matando muito no passado. E se você estudar um pouquinho sobre escravidão, é melhor nem estudar muito, porque vocês vão ver o que a religião já fez. Então, o conflito lá, tá? É entre o mar Mediterrâneo, entre o Rio Jordão, ali pela faixa de Gaza, e também explodiu agora o conflito religioso, né? Nós tivemos o fogo lá no Domo da Rocha, no Monte Moriá, na mesquitas, né, de El-Aqsa, nós tivemos fogo pegando lá, e isso mexeu, é claro, com o brilho de todo mundo, mas nós temos que orar. Vamos orar, irmãos, porque, passou, o anticristo vai vir, o anticristo está chegando aí, irmãos. Eu não quero saber do anticristo, eu quero saber do meu Cristo, que vem para arrebatar a sua amada igreja, e isso é certo. Tá? Seja mid, seja pós ou seja pré, ele vem buscar a sua igreja, isso é fato. Jesus vem para implantar definitivamente o seu reino. Mas pastor, o amilenista diz que o milênio já começou, né? O reino de Cristo já está estendido, né? E o milênio não é literal. Irmãos, esqueça essas questões de visões. Sobre a vinda de Jesus é certo, ok? Pastor Kleber, devemos orar por todos, porém um olho no peixe, outro no gato, né? Olhando para Israel e olhando os passos bíblicos escatológicos, né? Exatamente. A gente olha, mas sempre digo com muito cuidado. Porque escatologia é um campo tão areoso. Você imagina um cristão em 1945, na Segunda Guerra Mundial, vendo Hitler agir e falar, o que ele pensou naquela ocasião? O anticristo está aí. Era difícil um livro que não fosse publicado, que não admitisse isso. Então a gente tem que tomar cuidado da interpretação a partir de alguns fatos. É claro que alguns fatos históricos existem sim, tá? Cumpridos, ok? Territoriais, sobre Israel, tá? A restauração de Israel está na Bíblia. A restauração espiritual de Israel está na Bíblia. As promessas territoriais de Israel estão na Bíblia. Nós temos mais de 300 promessas falando sobre o território de Israel, está na Bíblia. Então nós temos sim que olhar para Israel como um relógio. Jesus mandou olhar, né? Olhai para a figueira, né? Jesus mandou olhar para Israel, que é um passo importante dos eventos escatológicos, né?
Eu sou do lado futurista, ok? Então, eu acredito também na parte, é claro, da história dentro da escatologia. Respeito meus irmãos preteristas, respeito, né, o idealista, respeito todas as visões. Mas é o que eu disse para os irmãos. Estou vendo que as pessoas estão desesperadas pelos eventos lá, irmãos. A vinda de Jesus tem que arder no nosso coração, independente desses eventos. Oremos pela paz em Israel, irmãos. Oremos para que os palestinos também não sejam mortos. Não é o nosso desejo que Israel esmague os seus inimigos, irmãos. Não é o nosso desejo. Então vamos orar para que eles tenham paz. Esse é o desejo do meu coração. Tá aí o Rodrigo Vieira, um forte abraço. Né? O pastor Elton, realmente se o povo conhecesse o que é religião, deixava de ser religioso, né? Eu sempre falo isso, e hoje infelizmente atribui-se ao não religioso, ao movimento sem igreja, que é duas coisas distintas, né? Eu sou contra esse movimento chamado sem igreja aí, que eu vou fazer uma live um dia e vou descer o sarrafo, né? Na hipocrisia desse movimento. Agora, ser livre da religião é uma coisa importante, sim, porque o religioso... pastor, mas não tem como. A religião é intrínseca do ser humano, é religar o homem com Deus. Povos indígenas têm religião, tem, irmãos, né? Mas servir a Deus está acima de toda a religião, tá? Porque a religião só provocou o que no mundo? Ódio, guerra e muita, mas muita morte, tá? É isso que a religião provoca. Kleber de Steph, né? Quando eu falo da religião, é claro que eu estou falando do sistema complexo, tá? Não só a etimologia da palavra. A promessa territorial feita por Deus para Josué ainda não se cumpriu. E creio que só no reino de Cristo vai se cumprir também. É a minha defesa, pastor Kleber de Steph, é a minha defesa também, que Israel ainda não cumpriu-se toda a expansão territorial prometida, né? Ainda... E eu acredito que isso vai se cumprir no milênio, que muitos pais da igreja acreditavam assim, tá? Pais da igreja. Então, é a minha defesa também. Hugo Thaís, né? Evangelista Hugo, o sistema religioso é maldito, né? O sistema, foi bem colocado por você, né, Hugo? O sistema religioso é maldito. O sistema é misericórdia, irmãos. O sistema é o sistema, né? Infelizmente, quando eu falo do sistema, eu falo do seu complexo, do seu modus operandi que vem através do humano, né? E aonde o humano, ele rege regras do sistema, irmãos, né? A gente vê coisas absurdas, né? Pastor torcendo para o fim do outro, pastor torcendo para acabar com a raça do outro, e por aí vai, inimizades e ódio e coisa terrível. É o sistema. O sistema não tem piedade de ninguém, mas não é só isso, é em Brasília. O sistema, no seu modus operandi por homem, ele é cruel em qualquer lugar, né? Infelizmente. Ok, irmãos? Então é isso aí, irmãos. Eu passei para fazer essa live aqui com vocês, esse bate-papo de escatologia, porque o pessoal tá achando que já é a vinda de Jesus. Olha, glória a Deus. Hein, irmãos? Glória a Deus, né? Porque estão pregando aí uma igreja para viver esplendorosa aqui na terra. 1 Coríntios 15, 19. Se nós buscarmos Cristo só nessa vida terrena, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo estiver só aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz do amanhã raiar. Jesus vem. Elton Almeida, realmente, se o povo conhecesse o que é religião, deixava de ser religioso. Exatamente, eu já até tinha lido sobre isso, né? E, infelizmente, nós vamos estar orando para que o conflito ali não vai ser intermediado fácil, né? As Nações Unidas estão entrando para tentar, né? Estão tentando entrar para acalmar os ânimos lá, mas não é fácil, né? Ali... cabe a nós aqui, com as nossas preocupações também no Brasil e no mundo, né, além da Covid e tudo mais. São sinais, pastor? É claro que são sinais. A volta de Cristo está aí. Jesus, de tudo que ele falou, nós temos o cumprimento claro das suas palavras. A volta de Cristo está aí, irmãos, né? Então nós temos que continuar pregando que Jesus voltará, irmãos.
Jesus voltará, tá? Agora, é claro que nós não vamos entrar em desespero como os irmãos entraram na época de Tessalônica, e muita gente saiu vendendo as suas propriedades, desesperado, acreditando que Jesus ia voltar naqueles dias, e não voltou, irmãos. Então, responsabilidade também nas pregações, né, para acalmar os irmãos, e devem orar por Israel. Um abraço ao pastor Maximiliano Machado, da Ágape de Aguaí, Azer Camargo e Daiane Camargo de Itapira, se não me falha a memória, meus queridos irmãos lá, um abraço. Por favor, mandem um abraço ao pastor Sandro Naeder e a toda a família lá, tá? É isso aí, irmãos. Se os irmãos quiserem deixar alguma pergunta aí, porque senão já vou também para os meus aposentos, né? Os irmãos sabem o quanto eu amo Israel, né? Mas eu não estou torcendo por um massacre palestino, irmãos. Eu estou orando pelos palestinos também, vítimas de guerra, tá? Vítimas de guerra, né? O que é uma guerra, né? É a idealização por homens velhos matando crianças. Já vi essa frase. Vamos lá, pastor Kleber, tenho ouvido alguns teólogos, né, marcando a volta de Cristo para até 5 anos, né? Acho perigoso marcar datas quando a própria Bíblia não faz, exatamente, né? Tem gente marcando a volta de Cristo aí para 5 anos, toda vez se marcou data, hein? 1914, 1934, estou falando data aqui para não falar nome, né? Mas quem já leu sabe, não marca data. Aquele dia e a hora, irmãos, não vai querer marcar data não, porque vai dar errado isso daí. E já fizeram muitos cálculos. Inclusive um dos cálculos, né, foi sobre até o ano de 1948. Olha, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma geração, segundo o cálculo, 70 anos e já foi, irmãos, né? E Jesus ainda não veio, tá? Então vamos tomar cuidado com esse negócio de manipulação dos eventos, né? Você não olha para os eventos e coloca na Bíblia, tá? Isso é uma exegese. Vamos tomar muito cuidado, né? Esse negócio de marcar data aí sobre a vinda de Jesus, inclusive deu errado recentemente aí, né? O pastor que foi aí pediu perdão para todo mundo porque marcou data. A vinda de Jesus é muito certa, irmãos, né? Uma pena as igrejas não pregarem mais sobre a vinda de Jesus, terem se corrompido na apostasia pelo poder e pelo dinheiro, e acabarem pregando o evangelho que mais satisfaz o ego humano do que propriamente os leva a acender a chama no coração por essa vinda, tá? Muita gente inflamada para querer a volta aos cultos, pouca gente inflamada para querer ir para o céu direto, né? E, infelizmente, no Brasil foi ensinado as pessoas a frequentarem templos, só isso, né? E não colocaram mais no coração o desejo do céu que vem pela palavra. Jesus Cristo breve virá, tá? Tá lá o Azer Camargo falando que só foi o Trump sair, né? O Trump sair que a Palestina fez festa, né? Exatamente, a gente sabe do posicionamento do novo presidente dos Estados Unidos, né? O Trump puxava para o lado de Israel, esse novo presidente não puxa para o lado de Israel, né? Ele tem outra visão sobre o conflito lá. Então isso pode ser muito perigoso, né? E uma escalada de uma guerra ali muito feia é sangrento, é muito pesado, porque Israel não vai recuar e pode entrar outras nações para o meio, pelo que nós estamos acompanhando das notícias, né? A Rússia sempre dá um pitaco, o Irã sempre dá um pitaco contra Israel, né? Sempre vão lutar contra Israel, mas Israel estará disposto a morrer naquela terra até o último sangue para defendê-la, e infelizmente as atrocidades serão grandes. Agora, alguns rabinos falando que aguardam o Messias, e a igreja aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Tá aí o Azer Camargo dizendo, né? Biden não apoia Israel, não apoia mesmo, meu querido, ele não apoia mesmo, é contra veementemente Israel. É isso aí, pessoal, foi para conta. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Nós vamos fazer algumas lives de escatologia outra vez aqui, para reflexão, tá? Para que a gente continue Maranata, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, estão falando por aí que essas pessoas que morreram de Covid foram arrebatadas. Irmão, não.
O arrebatamento não é a morte dos irmãos, ok? Ah, apressou-se o arrebatamento para essas pessoas. Não, irmãos. O arrebatamento não é isso. Parem de pregar isso, tá? Que o arrebatamento veio pelo Covid aí. E outros também, abestalhados aí pregando que o Covid foi a mão de Deus para judiar de algumas pessoas. E foi muito crente que morreu também nisso. Então vamos parar com isso, né? Falta muita Bíblia. Um abraço, irmãos. Deus abençoe vocês grandemente. Até a próxima. Boa noite, boa semana. Orem por Israel. Até gosto de deixar aqui. Eu tenho aqui meu quepá. Tá lá em cima, né, irmãos? Espera aí, irmãos. Tá aqui, irmãos. Tá aqui. Olha. O meu quepá do Muro das Lamentações. Exatamente lá. E eu não pareço muito judeu, né? Mas tá aqui o meu quepá, né? Que vocês sabem do significado, daqui para cima o eterno. E tá aqui o quepá. Que Deus abençoe Israel. Amamos, né? Bendito aí pelo Azer, né? 122:6. Orem pela paz, né? Não sou judaizante, amém, irmãos? Cristãos judaizantes, tá? Mas amo Israel porque todo cristão, ele deve amar Israel, tá? Ele deve orar pela paz de Jerusalém e, como eu disse aqui, ore também pelos palestinos, tá? Por nossos irmãos, eu estive na Palestina e é um povo também carinhoso, né? É um povo que nos recebe muito bem lá. Vamos orar também pelos palestinos. Deus abençoe vocês grandemente. Paz do Senhor.